Senhor, na epístola de Paulo a Tito, capítulo 1, versículos 1 a 4. Nessa manhã nós iniciamos uma nova série de sermões, nesta belíssima epístola, ainda que pequena, mas de profundo conteúdo e de relevância para a vida da igreja, especialmente, pelo que os irmãos perceberão, os temas que são tratados nesta epístola dizem respeito ao nosso momento, à vida da igreja. Então vamos ler atentamente, acompanhe a leitura da palavra do Senhor, Tito, capítulo 1, versículos 1 a 4. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé, que é dos eleitos de Deus, e o pleno conhecimento da verdade, segundo a piedade, na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos. E em tempos devidos, manifestou a sua palavra, mediante a pregação que me foi confiada por mandato de Deus, nosso Salvador. A Tito, verdadeiro filho, segundo a fé comum, graça e paz da parte de Deus, Pai, e de Cristo Jesus, nosso Salvador. Vamos orar. Obrigado, Senhor, por essa belíssima introdução à epístola de Tito. Abençoa-nos, Senhor, para ouvir a Tua voz nessa manhã, é o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Certamente você já comprou algum livro pela capa. Você viu a capa, a diagramação, as cores, geraram em você aquele impulso de compra. Já aconteceu com você antes? Aí você se arrisca a ler um pouquinho da orelha do livro, um pouquinho do prefácio, fala, é esse mesmo. E aí você vai e compra o livro. E aí depois, às vezes, você pode acabar se arrependendo, dependendo do livro que foi. Mas, meus irmãos, é muito interessante a experiência contrária disso, quando você está na fila aguardando do caixa para pagar pelo livro que você acabou de pegar pelo impulso, e aí você está ali folheando as folhas iniciais e, de repente, você se depara com o parágrafo perfeito. O parágrafo que faz você não somente se apaixonar pelo livro, mas que faz você perceber a necessidade de terminar de lê-lo imediatamente. Você quer chegar em casa e lê-lo. É assim que acontece com alguns desses grandes livros. Quando, por exemplo, Eduardo Galeano escreveu o Livro dos Abraços, e ele escreveu esse parágrafozinho: um homem da aldeia de Neguá, no litoral da Colômbia, conseguiu subir aos céus. Quando voltou, contou. Disse que tinha contemplado lá do alto a vida humana. E disse que somos um mar de fogueirinhas. O mundo é isso, revelou. Um montão de gente, um mar de fogueirinhas. Tem um bando de gente que compra Eduardo Galeano por causa desse tipo de coisa. Ou mais famoso ainda, Ernest Hemingway, quando escreveu O Velho e o Mar. Eu li esse quando eu era bem pequeno. Quando ele escreveu, o homem não foi feito para a derrota, disse em voz alta. Um homem pode ser destruído, mas nunca derrotado. São parágrafos que marcam a gente, às vezes nem é o parágrafo mais importante do livro, mas a ordem das palavras, o fraseamento, aquilo causa um impacto e marca uma marca indelével nas nossas almas, que nos faz ler com atenção aquilo que está diante de nós. Meus irmãos, prefácios de epístolas não foram feitos para serem pulados como a gente faz com outros livros. Os prefácios são escritos porque eles definem a forma como você vai ler o livro e a importância daquilo que você está lendo. As palavras de Paulo nessa introdução não são mero jargão evangélico para saudar os irmãos com a paz do Senhor, mas são palavras escritas para você prestar atenção nessa carta por 3 motivos que ele fala nesse texto. Primeiro, porque é o próprio Deus quem quer falar com você hoje. Segundo lugar, porque ela exercitará a sua vida espiritual no mais alto grau de maturidade. E terceiro lugar, porque quem fez as promessas é incapaz de mentir. São essas 3 coisas que eu quero ver com os irmãos brevemente. Primeiro, porque o próprio Deus quer falar com você nessa carta. Veja que ele abre falando: Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo. É interessante, né? Paulo costuma usar essa expressão servo ou escravo, às vezes o grego doulos, permite ser traduzido de uma forma ou de outra, como uma designação para si mesmo e para outros cristãos que pertencem a Cristo. Mas é interessante que Paulo, normalmente nas outras cartas, ele se refere a si mesmo como servo de Cristo. E aqui ele se chama servo de Deus. Embora talvez alguém pudesse
achar que não tem muita diferença entre servo de Cristo e servo de Deus, mas essa expressão servo de Deus, ela é muito mais comum no Antigo Testamento. Ela sempre aparece em associação àqueles servos que Deus escolheu para que anunciassem a palavra em nome dele. Moisés é chamado servo de Deus, lá no Salmo de número 105, versículo 26. Davi é chamado de servo de Deus em 2 Samuel, capítulo 7. Os profetas são servos de Deus, Jeremias, Amós, Ageu. Você percebe, quando Paulo diz que ele é um servo de Deus, ele está evocando aqui no background um conceito de que ele está numa linhagem de homens que desde a antiga aliança vem falando em nome de Deus. O evangelho que ele vem trazer neste momento não é outro evangelho, senão o mesmo evangelho que todos aqueles homens anunciaram. Meus irmãos, existe aqui uma tradição da verdade. E é importante que eu e você sejamos capazes de ler o livro de Tito dentro do contexto canônico, dentro de tudo que as escrituras sagradas nos trazem. Paulo é um mensageiro autorizado. E você conhece bem o apóstolo Paulo. Vamos entender um pouquinho o conceito, o contexto dessa carta. Paulo era um grande servo de Deus. Ele não era qualquer servo de Deus. As pessoas se reuniam para ouvir os ensinamentos dele. Ele era um homem educado, era um homem articulado, era um homem motivado, era um homem cheio do Espírito Santo. E esse homem proclamou fielmente as boas novas em todo o Império Romano, em várias viagens. Muitas vidas foram mudadas, igrejas começaram, testemunhos por todos os lados. Mas Paulo sabia que, eventualmente, ele não estaria mais lá para construir, para incentivar, para disciplinar, para ensinar. E você sabe muito bem o que acontece quando um grande líder deixa um vácuo. Você já viu essa história antes? Quando um grande homem de uma grande personalidade, de palavras poderosas, se afasta, muitas vezes os menores podem competir por poder, a instituição pode perder a sua força, o coração de uma organização pode perder o seu impacto. Então Paulo, meus irmãos, do alto da sua sabedoria, sabia que uma igreja não deveria ser construída em torno de uma personalidade, de um homem qualquer, mas de um homem-Deus, de Cristo. E assim, meus irmãos, Paulo, como ele faz em 1 Timóteo, 2 Timóteo e agora também em Tito, ele começa a treinar jovens pastores para assumir a liderança nas igrejas, depois que ele se fosse, e comunicassem exatamente essa mensagem. O evangelho centrado em Cristo e não nos homens. As boas novas daquele que veio entregar a sua vida na cruz, e não o evangelho de Paulo, ou de Cefas, ou de Apolo. Meus irmãos, o treinamento ministerial de pastores, eu lembro que eu ouvi isso de um vulgo presbítero Flávio Heringer, lá da CMA, quando eu ainda estava indo para o seminário. Ele disse para mim: Mateus, por que você quer ser pastor? E eu falei lá um monte de coisas que eu achava que um pastor devia fazer. Ele falou: olha, está tudo certo, mas faltou uma coisa que é central. O pastor é um fiel dispenseiro dos mistérios de Deus. Nunca esqueci, isso tem 9 anos atrás. É um fiel dispenseiro dos mistérios de Deus. É isso que Paulo quer incutir nesse homem chamado Tito. Esse nome engraçado, né? Tito. Meus irmãos, olha só que interessante. Olha o versículo 4. Tito, verdadeiro filho segundo a fé comum. Esse Tito, esse verdadeiro filho do apóstolo Paulo, era um grego cristão e foi um dos colegas de trabalho mais confiáveis do apóstolo Paulo. É interessante que sempre que Paulo se refere a Tito, ele se refere com muito carinho, com muito amor. Esse homem foi enviado pelo apóstolo Paulo em várias missões especiais para ajudar a igreja de Corinto, por exemplo. Vocês sabem, meus irmãos, que não era qualquer um que podia ir lá em Corinto resolver problema. Mas Paulo enviava Tito várias vezes. Você pode ver lá em 2 Coríntios, capítulo 7 e 8, como nós já vimos na série de Coríntio. Paulo e Tito também viajaram juntos por vários lugares, como Jerusalém, está lá em Gálatas 2, a Creta, aqui mesmo, essa cidade. E Paulo deixou Tito em Creta para que ele pudesse liderar as novas igrejas que estavam surgindo na ilha, preparar os novos líderes e realmente modelar a liderança cristã. Meus irmãos, esse relacionamento entre Paulo e Tito é um relacionamento maravilhoso. E é o palco no qual Deus quer revelar a sua grande verdade. Dentro dessa amizade, Deus quer revelar verdade.
Dentro do relacionamento entre Paulo e Tito, há um espelhamento de quem o próprio Deus é. Deus é um e Deus é três. E os irmãos vão perceber que a doutrina da Trindade vem com força nessa carta. No próprio versículo 4, veja, quando ele diz aí, graça e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Salvador. Assim como Paulo e Tito têm um relacionamento, Deus o Pai e Deus o Filho têm um relacionamento de amizade. Um relacionamento de profundo companheirismo que servirá para promover o Evangelho. Meus irmãos, há uma doce e maravilhosa esperança aqui. E é uma trindade que afirma não somente de que esses três são distintos dentro da trindade, mas de que o Filho também é o verdadeiro Deus. Você percebeu o que ele disse no primeiro versículo? Paulo, olha o primeiro versículo. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo. Meus irmãos, esse é um paralelismo que a gente vê no grego muitas vezes. Você está vendo, servo e apóstolo são as mesmas categorias. Um apóstolo era alguém escolhido por Cristo para anunciar as boas novas, um representante para pregar. Mas este Deus e Cristo também são o mesmo. Cristo Jesus é o verdadeiro Deus. Meus irmãos, nós nessa manhã não estamos ouvindo qualquer carta. Estamos ouvindo a carta que foi registrada pela pena de Paulo, mas é a carta de Deus para a igreja. Não é tão impressionante quando nós podemos receber a carta de alguém que a gente admira. Imagina, né, Tito, um pastor, e eu tenho muitos pastores na vida que eu admiro, né, que eu adoraria receber uma carta particular do John Piper, por exemplo, né? Se o pastor Augusto Nicodemos quisesse mandar uma carta para mim, eu ia me sentir bastante honrado. Mas e se eu disser para você que nessa manhã o próprio Deus está escrevendo essa carta para você? Meus irmãos, Ele não está escrevendo apenas para Tito, Ele não está escrevendo apenas para os cretenses, não está escrevendo apenas para o povo que se espalha na face da terra, mas para você. Deus quer falar com você nessa manhã. E a pergunta que eu quero te fazer é se os seus ouvidos têm estado atentos à voz de Deus. Se você lê essas palavras, não como mero conhecimento distante, mas como verdade e vida para você nessa manhã, como aquilo que o próprio Deus quis personalizar, para que na sua vida você o conhecesse, a esperança e a verdade dEle. Meus irmãos, nenhuma celebridade no mundo pode se comparar ao Deus do universo escrevendo carta para fogueirinhas como nós. Nós somos tão pequenos, mas Ele, na sua bondade, decidiu se revelar a nós. A alegria do cristianismo, em distinção a qualquer outro ismo, que tenta alcançar Deus com as suas próprias mãos, é que o próprio Deus nos alcançou com as suas mãos. Essa é a alegria do povo de Deus. E é por isso que nós podemos estar aqui nessa manhã. Nós não estamos aqui num mero ato religioso, numa mera tradição. Nós estamos aqui ouvindo o Deus do universo. Você deve ter esse senso de assombro na sua alma e esse senso de atenção, porque se Deus está falando com você, não adianta ficar de conversinha paralela, não adianta ficar de soneca, não adianta ficar pensando em assuntos que não dizem respeito àquilo que Ele quer falar com você nessa manhã. Por isso é tão importante, meus irmãos, ouvirmos a voz de Deus. Esse é o primeiro propósito dessa carta. Mas o segundo propósito, o segundo motivo para você dar atenção a essa carta, é porque ela vai exercitar a sua vida espiritual. Veja o que ele diz na segunda metade do primeiro versículo, versículo 1. Para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade, segundo a piedade. Meus irmãos, essa expressãozinha, para, pode parecer tão pequena, mas ela está dizendo qual é o propósito dessa carta. O prefácio, ele está dizendo para você qual é o propósito, qual é a função, qual é o objetivo. Numa frase tão curtinha, Paulo fornece uma razão para ele viver e para nós vivermos. E esse processo começa com a promoção da fé. Meus irmãos, a gente poderia falar muito sobre fé aqui, não é verdade? Mas é interessante que ele qualifica essa fé como a fé, o que está escrito aí? Que é dos eleitos de Deus. Meus irmãos, único lugar do Novo Testamento que aparece essa frase. Não aparece em nenhum outro lugar. É tão curioso, é como se Paulo estivesse falando, existe uma crença, existe uma forma de pensar que pertence particularmente àqueles que são eleitos de Deus.
aqueles que foram escolhidos. Meus irmãos, isso é tão fascinante, é como se Paulo pegasse uma informação que é própria de um grupo, de um nicho em particular, e agora ele vai promover, ele vai influenciar essa forma de pensar. Hoje em dia eu estava lendo que existe o influencer digital, o influenciador, não é? Isso é emprego hoje na internet. São pessoas que são formadoras de opinião, trabalhando conteúdos particulares para nichos segmentados, e ali eles falam as suas ideias, seus blogs, seus canais no YouTube, seu canal no Instagram, e por aí vai. Meus irmãos, é isso que Paulo está fazendo. Ele é um influencer de Cristo. Ele está promovendo essa fé, que aqueles que foram salvos, escolhidos, lavados e remidos por Jesus conhecem. Meus irmãos, Paulo podia falar isso por experiência, não é verdade? Quem era Paulo, senão um perseguidor da igreja, que foi escolhido por Jesus no caminho para Damasco? Derruba aí e me ouve, Paulo. Eu sou o Cristo a quem tu persegues. E aquele homem, cuja vida estava destinada para a morte, de repente foi escolhido para a vida. Não foi ele que encontrou Deus, mas foi Deus que escolheu. Meus irmãos, nunca pensem sobre a doutrina da predestinação como uma coisa negativa. Nunca, jamais. Sabe por quê? Porque ela é o oposto disso. Todos nós iríamos para o inferno porque nós somos pecadores. Mas se você está aqui nessa manhã como filho de Deus, é porque a misericórdia dele te alcançou nesse seu caminho para Damasco. E te fez amar a Deus e conhecer a verdade. Veja que junto com a fé dos eleitos de Deus, existe o pleno conhecimento da verdade. Para que você foi eleito? Para que você foi eleito? Para que você conheça a plena verdade de Deus. Veja, não é para que você conheça apenas um aspecto dessa verdade. Permita-me dizer, tem muita gente que se dizendo calvinista, aí ele vai lá, diz que conheceu a predestinação, conheceu a eleição, aí ele fica nesse conhecimento. E ele acha que tudo que Calvino falou, que Lutero falou, que Agostinho falou, foi predestinação. Não foi não, meus irmãos. Predestinação é isso aqui, ó. É um pedacinho minúsculo de uma enorme revelação de Deus que vai moldar o seu caráter. Deus te chamou não é para ficar só estudando esse assunto, mas toda a palavra de Deus, toda ela, meus irmãos, foi revelada para o seu crescimento. Ou como Paulo diz aqui, o terceiro elemento, segundo a piedade. O que é piedade? Interessante, né? Tem muita gente que não está acostumado com o uso da palavra piedade e acha que piedade é simplesmente você ter peninha de alguém, né? Tem piedade de mim, tem peninha de mim. Meus irmãos, piedade. E no inglês a gente tem uma palavra que a gente não consegue traduzir bem para o português, mas ela é melhor do que às vezes o que a gente tem no português, que é a palavra godliness. É a ideia de você ser segundo Deus. Ser piedoso é ser como Deus, é ser igual a Deus. É olhar para Jesus, imitar o Mestre na sua mansidão, no seu perdão, no seu amor, na sua misericórdia, na sua alegria, na sua firmeza, na sua verdade, na sua honestidade, na sua santidade. Isso é ser piedoso. É ser tão tomado pelo temor do Senhor e ser cheio de sabedoria. Você percebe o que Paulo está falando? Qual é o objetivo dessa carta? Promover a fé, o conhecimento e a piedade. Em outras palavras, posso te dar um sinônimo? É você ser maduro. Maduro. Uma das palavras e um dos conceitos mais fantásticos da Bíblia é você ser completo. Gente, maturidade é isso. Quando você fala assim que uma fruta gostosa, ela é madura, meus irmãos, é porque ela está completa para ser abocanhada. Estava lá agora em Fortaleza, na casa de irmãos amados, e todo dia a irmã inventava de agraciar a gente, não sei porque talvez eu sou pastor, colocando frutas maduras para a gente comer. Meus irmãos, que férias maravilhosas. Porque não tem nada mais delicioso do que deliciar a maturidade das coisas. Meus irmãos, um irmão que é maduro, ele é uma delícia na vida da igreja, e não me entendam errado. Mas é porque ele é um irmão agradável, é um irmão que frutifica, é um irmão que, em vez de ficar só com picuinhas ou com assuntos sectários, ele promove a fé, a verdade, o conhecimento e a piedade na vida da igreja. Meus irmãos, o pastor John Piper, há poucos sermões atrás, ele disse exatamente que hoje uma das maiores carências da igreja no mundo são pessoas maduras. Pessoas maduras. Meus irmãos, será que nós conseguimos colocar maturidade como uma meta a ser alcançada na vida da igreja? Quais são os nossos objetivos últimos como igreja? Pense só, para que servem todas as nossas atividades? Grupo familiar,
discipulado, reunião de homens e de mulheres, reunião dos adolescentes, das crianças, acampamento de jovens, retiro de família. Para que serve tudo isso? Se não para promover a fé, o conhecimento e a piedade. Meus irmãos, se as atividades, pense só, e a gente precisa fazer essa reflexão junto, se as atividades não estão produzindo maturidade, de duas uma, ou a gente está fazendo errado, ou a gente não devia nem estar fazendo. É assim que funciona. Porque o objetivo da vida cristã é que as pessoas cresçam nessas virtudes. Qual é o seu propósito de vida? Qual é o seu propósito individual? O que você está perseguindo hoje? Talvez você tenha um conjunto de projetos para 2020. Talvez você tenha um conjunto de metas acadêmicas, sociais, mudar de casa, comprar um carro, começar um casamento. Mas, meus irmãos, se essas metas não passam pela ideia de ser mais parecido com o Senhor Jesus Cristo, na sua maturidade, talvez você esteja atirando no alvo errado. Porque nós devemos visar isso, sermos imitadores de Paulo, que por sua vez imitava o Senhor Jesus Cristo, e assim sermos igual ao nosso Mestre em tudo. Ao que você é devotado hoje? Ao que você é consagrado? Pense sobre isso, um segundo. Eu dou um segundo para você pensar. Você está disposto a ser como Paulo, um influencer e promover a fé dos eleitos de Deus? Compartilhar o pleno conhecimento da verdade? Ser piedoso. Meus irmãos, em último lugar, nós devemos dar atenção a essa carta em primeiro lugar, porque é Deus quem está falando com você. Em segundo lugar, porque você vai ser exercitado na maturidade espiritual. E em último lugar, porque quem fez todas as promessas a nós é incapaz de mentir. Veja o versículo 2. Na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos e em tempos devidos, manifestou a sua palavra mediante a pregação que me foi confiada por mandato de Deus, nosso Salvador. Veja que em primeiro lugar, Paulo identificou quem está falando, Deus. Segundo lugar, ele identificou qual é o propósito da fala de Deus, promover fé e piedade e maturidade. Mas em terceiro lugar, ele está falando qual é o fundamento, qual é a raiz para que tudo isso aconteça. E ele diz no versículo 2 que a raiz é a esperança da vida eterna. Meus irmãos, é tão glorioso. Eu lembro um pastor pregando sobre esse texto no seminário, e eu me dou o luxo aqui de plagiar ele um pouquinho. Mas ele disse, meus irmãos, sem esperança a gente não tem nada. E aí ele disse o seguinte, alguém poderia pensar, mas esperança é um anseio porque alguma coisa boa aconteça. E ele disse, não. Esperança é a convicção de algo. Fé verdadeira é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. E o que é isso que nós temos convicção nesse momento? A vida eterna. Meus irmãos, toda a pregação do Evangelho, toda a anunciação, toda a missão, só faz sentido porque a vida eterna é nossa. Porque Cristo cumpriu aquilo que estava prometido desde antes dos tempos. Ou seja, ele fala que aquilo que antes dos tempos eternos, é uma expressão interessante de Paulo no final do versículo 2, né? Antes dos tempos eternos. Como é que é possível alguma coisa ser antes dos tempos eternos? É para mostrar quão eterno é o nosso Deus. Aquele que não tem início, aquele que não tem fim. Este Deus prometeu a salvação, a vida eterna. E por que eu e você podemos confiar, meus irmãos? Porque, e aqui uma expressão linda do apóstolo Paulo, porque esse é o Deus que não pode mentir. A expressão de que Deus é verdade, ou aquilo que Deus fala é verdade, ou que Deus é verdadeiro, essa expressão, ela é comum na Bíblia. Você já leu isso em outros textos. Mas o que é interessante aqui, meus irmãos, é por causa do contexto e para quem Paulo está falando. Sabe por quê? Porque os cretenses aparentemente tinham um problema com a mentira. Pula para o versículo 12. Olha o versículo 12. Como que Paulo descreve para Tito quem são os cretenses? Cretenses sempre mentirosos, feras terríveis, ventres preguiçosos. Eu nem vou entrar agora isso aqui é para a semana que vem. Mas você lembra que o presbítero Jefferson, na semana passada, já começou a falar da língua. Em Tiago, capítulo 3. E não foi combinado entre a gente como é que ia ser, mas Deus queria combinar.
Meus irmãos, esse povo tinha problema com mentira. Imagina você conviver com pessoas, e eu não sei se essa é a sua experiência, ou se esse é o seu pecado, mas pessoas que você não pode confiar na língua dela, que ela nunca diz nada que é certo, você nunca pode depositar a sua confiança em algo certeiro, e você está sempre à deriva. Ou talvez você, com a sua língua, tenha causado muito dano já por coisas que você talvez se arrependa que tenha dito antes. Mas, meus irmãos, imagina só que Paulo aqui agora invoca um dos maiores ensinos da palavra de Deus. Ele basicamente está voltando no ensino antigo que nós lemos nessa manhã em Hebreus capítulo 6. Quando Deus deu a promessa a Abraão lá atrás, ele pega esse pagão Abraão, tira ele da terra dele e fala assim: olha, você vai para a terra que eu vou te mostrar, de ti farei uma grande nação, respeitarão o seu nome e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Abraão, pagão, olhando aqui, ok. É interessante isso. O que faz Abraão crer nisso e não em outra revelação de outra divindade? Por que não o Deus dos egípcios? Por que não o Deus dos mesopotâmios, dos medos, dos babilônios? Por que não? Meus irmãos, o que é interessante, e o autor de Hebreus nos lembra, é que Deus colocou um juramento. E ele fez um juramento não como os homens fazem muitas vezes, juramento pela mãe, juramento por alguma outra coisa importante, juro pela minha mãezinha. Não, ele jurou por si mesmo. E o autor de Hebreus fala que agora nós temos um forte alento. Por quê? Porque Deus é imutavelmente verdadeiro. Deus não é homem para mentir. Você já cantou isso antes. Deus não é homem para mentir. Meus irmãos, quando Deus jura, Ele não precisa jurar por ninguém acima dele, nem abaixo dele. Sabe por quê? Porque Ele é toda imutável verdade. Toda imutável verdade. Meus irmãos, se Deus disse, vai acontecer. Como tem acontecido ao longo da história, não é verdade? Que cada uma das promessas que foram dadas a Abraão, e a Moisés, e a José, e a Samuel, e a Davi, tem se cumprido fielmente, não é verdade? Quem são os filhos de Abraão, senão eu e você cantando Pai Abraão tem muitos filhos? Os gentios espalhados pela terra, que não somos palestinos de origem, não somos judeus, mas estamos aqui nessa manhã, porque a missão de Deus através de Abraão nos alcançou. Infalivelmente, as famílias da terra têm sido benditas, porque eu posso dizer que a minha família é bendita, porque eu pertenço a Cristo. É assim que funciona, meus irmãos. Meus irmãos, e se tem sido assim até agora, se Deus tem cumprido fielmente todas as suas promessas, o que a Bíblia está nos dizendo é que Ele continuará cumprindo. Veja, no versículo 3, Paulo fala: em tempos devidos, Deus manifestou a sua palavra, mediante a pregação que me foi confiada por mandato de Deus, nosso Salvador. Deus já estava cumprindo por meio de Paulo a promessa. A pregação de Abraão foi confiada agora a Paulo. E ele está nessa linhagem de servos da promessa. Meus irmãos, que doce esperança eu e você temos nessa manhã. Porque você pode literalmente, como a Bíblia diz, tomar posse das promessas de Deus. Você pode olhar para a vida eterna, ainda que nem toda ela esteja consumada, mas porque já é teu. Eu lembro de uma historinha de duas crianças, duas menininhas, 5 anos de idade cada uma, e elas estavam contando as suas moedinhas. E a primeira olha para os seus centavos na mão e pergunta para a outra: quantos que você tem? Aí a outra fala: eu tenho 5 moedas, 5 centavos. Aí ela pergunta: e quantos você tem? Ah, eu tenho 10. Aí a outra fala: mentira, você tem 5 que eu estou vendo, igual eu. Ela falou: não, é porque meu pai falou que quando ele chegar em casa hoje à noite depois do trabalho, ele vai me dar 5 moedas. Então eu já estou contando com elas. Essa menina é mais crente do que a maioria de nós. Porque é assim que o crente conta as promessas de Deus. Mesmo aquelas que ainda não se realizaram no tempo presente, se realizarão, porque aquele que prometeu não mente. Aquele que vai voltar para nós, depois de ter concluído todo o seu trabalho celestial, nos dará não somente 5 moedas, meus irmãos, mas partilharemos com ele da herança dos santos por toda a eternidade. Por isso que o crente pode ser o mais pobre de todos na estima do mundo, mas ele é o mais rico de todos para com Deus. E assim, meus irmãos, e assim, podemos ter esperança nessa carta.
Acreditar na verdade de Deus deve levar você a viver um estilo de vida verdadeiro, um estilo que honra a Deus. A vida eterna é certa, portanto sua língua deve ser certa, seus lábios devem ser certos, suas promessas devem ser certas, seus compromissos devem ser certos. Se você prometeu que vai chegar na hora tal, chegue na hora tal. Ah, mas o trânsito, então sai antes de casa. Se você prometeu que ia pagar, então pague o que você deve. Não fique enrolando. Aprendi muito cedo isso, meus irmãos, porque eu tinha esse pecado muito grave na minha língua. Se você não vai fazer, nem promete. Mas não significa que você não deva se comprometer com coisas, aprender a ser assíduo, assertivo, verdadeiro, porque o teu Deus é assim, portanto nós devemos ser assim. Meus irmãos, eu concluo esse prefácio dizendo que Deus tem feito exatamente isso comigo e com você, não é? A verdade de Deus, e é interessante, né? O Hemingway, lá no Velho e o Mar, ele disse: o homem não foi feito para a derrota. O homem pode ser destruído, mas não derrotado. Ele não estava falando da gente, ele estava falando de Jesus, né? Talvez ele não soubesse disso. Mas aquele Cristo que os romanos colocaram na cruz com o intuito de ser destruído, não foi derrotado. Eu e você estamos de pé, nesse momento, porque Cristo está de pé e não falha. Essa é a esperança da igreja, meus irmãos. É assim e com esse tom que nós iniciamos a carta de Tito. Mas é com esse tom também que eu e você devemos viver todos os nossos dias, meus irmãos, ouvindo a voz de Deus, na sua palavra, diligentemente. Segundo lugar, perseguindo a fé, o conhecimento e a piedade. Faça isso, estabeleça isso como meta. Busque avaliar a sua vida. Você tem sido mais piedoso, mais cheio de caráter, mais cheio de mansidão, igual ao Senhor Jesus Cristo? Terceiro lugar, sermos o povo da verdade, e não o povo da mentira, ou de qualquer outra falácia ou silogismo que esse mundo tente colocar. Nós somos o povo da verdade, porque o nosso Deus é o Deus da verdade, e é por causa dessa verdade que nós estamos aqui. Meus irmãos, que o Senhor nos abençoe nesse rumo, e que o livro de Tito nos encoraje a sermos mais crentes e mais verdadeiros. Amém, irmãos? Vamos orar. Senhor Deus, nós te louvamos nessa manhã pelas promessas infalíveis de Deus. Obrigado, Senhor, porque quando olhamos para as nossas mãos e contamos as moedas que já possuímos em Cristo Jesus, meus irmãos, meu Deus, elas são incontáveis. Elas são incontáveis as bênçãos de Deus nas regiões celestiais, o perdão dos nossos pecados, o livramento da ira, a maldição que foi removida, a comunhão dos santos, a alegria do povo de Deus. Senhor, obrigado, porque nós não fizemos nada para conquistar isso, mas Cristo realizou todas as promessas em nosso favor. Senhor, ajuda-nos a imitarmos o nosso Redentor, a olharmos para o relacionamento de Paulo e Tito com alto grau de confiabilidade e perseguirmos essa confiabilidade também nas nossas vidas, Senhor. Ajuda-nos a reproduzirmos aquilo que Cristo nos ordena nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vamos ficar de pé e vamos cantar ao Senhor com alegria.